Não me envergonhe, falou meu filho. O pai da minha esposa Luísa é um juiz federal. Eu não disse nada. No jantar, ele me apresentou como a decepção. O juiz Ferreira estendeu a mão. Meritíssima, é bom vê-la novamente. A taça de vinho do meu filho caiu no chão. Eu vou te dizer uma coisa agora, com toda a raiva e toda a dor que eu engoli naquela noite. Quando um filho olha para a própria mãe e pede para ela não envergonhar ele, não é só uma frase. É uma sentença. É como se ele pegasse tudo que você foi, tudo que você aguentou, tudo que você sacrificou, e colocasse dentro de uma sacola de lixo, amarrasse bem amarrado e deixasse na calçada, esperando alguém levar. E antes de eu continuar, eu preciso te pedir uma coisa, porque eu sei como essas histórias mexem com a gente. Me diz nos comentários o que você achou até aqui. Me diz se você acha que um filho pode falar isso para a mãe e ainda dormir em paz. E se você quer acompanhar essa história até o fim, sem perder as viradas que vêm pela frente, se inscreve no Afonso Story. Não porque eu vou implorar, mas porque tem histórias que a gente só entende quando vê até a última consequência. E essa aqui muda tudo. Meu nome é Maristela Duarte. Eu tenho 67 anos. E eu nunca pensei que eu ouviria da boca do meu próprio filho uma frase tão pesada, tão cortante, tão cheia de vergonha. Vergonha de quê? De mim. Da minha voz. Da minha roupa. Da minha vida. Da minha história. Ele disse aquilo dentro do carro, com aquela frieza ensaiada, como se já tivesse repetido a frase na cabeça umas 50 vezes até sair perfeita. O maxilar travado, o olhar duro, ajeitando a gola da camisa como se aquele jantar fosse uma prova que ele precisava passar. E eu ali, do lado, com as mãos no colo, sentindo o coração bater de um jeito estranho, porque mãe sente. Mãe sente quando está entrando num lugar onde não é bem-vinda. Eu lembro do som do cinto de segurança. Eu lembro da luz do poste passando pelo vidro. Eu lembro do jeito que ele respirava curto, como alguém que está prestes a entrar numa sala onde pode ser julgado. E eu pensei, com uma amargura que me queimou por dentro, ele não está com medo do sogro. Ele está com medo de parecer filho da mãe dele. Porque foi isso que ele disse depois, e eu nunca vou esquecer. Ele virou o rosto, me olhou de cima a baixo, e começou a listar regras. Regras. Para a mãe dele. Não fala alto. Não ri demais. Não conta história antiga. Não dá opinião. Não comenta política. Não faz piada. Não pergunta nada que pareça simples. Não fala de escola pública. Não fala do bairro. Não fala de quando eu era pequeno. Não fala de quando você me buscava na chuva. Não fala de quando você fazia o que podia. E aí ele soltou, como se estivesse dando um aviso de segurança. O pai da Luísa é um juiz federal. Ele gosta de elegância. Ele gosta de gente que sabe se portar. E quando ele disse isso, eu senti a minha raiva subir pelo corpo como uma febre. Porque eu não sou um bicho para aprender a me portar. Eu sou a mãe dele. Eu sou a mulher que ficou acordada em noites que ele nem imagina. Eu sou a mulher que passou fome para ele comer. Eu sou a mulher que trabalhou dobrado para ele estudar. Mas eu fiquei calada. E eu odeio admitir isso, mas eu fiquei calada. Porque eu já tinha entendido qual era o papel que tinham reservado para mim naquela noite. Eu não era convidada. Eu era um risco. Eu era uma peça fora do lugar. Eu era a lembrança viva de uma vida simples que ele agora queria apagar. E quando eu perguntei, com a voz baixa, tentando não me quebrar, envergonhar você por quê, meu filho? Ele estalou a língua, impaciente, como se eu fosse difícil demais por simplesmente existir. Porque você é simples demais. Simples demais. Eu queria que você sentisse o peso dessa frase. Simples demais. Como se simplicidade fosse defeito. Como se ser professora de escola pública fosse motivo de vergonha. Como se criar filho sozinha fosse algo pequeno. Como se dignidade não valesse nada perto de sobrenome e de cargo. A palavra me atravessou. Não foi uma dor limpa. Foi uma dor suja, porque vinha de onde eu não esperava. Vinha do meu próprio filho. E sabe o que é pior? Eu vi nos olhos dele que não era só pensamento dele. Aquilo tinha dono. Aquilo tinha marca. Aquilo tinha a frieza de alguém que repetiu isso 1000 vezes na cabeça dele, até ele acreditar. Luísa.
Eu não precisava ser adivinha. Eu conhecia o veneno dela. Eu já tinha provado. Luísa era linda, isso ninguém pode negar. Ela entrava nos lugares como se já fosse dona, como se a vida tivesse aberto caminho para ela desde sempre. Tudo nela parecia pronto, alinhado, impecável. Cabelo no lugar. Sorriso no lugar. Perfume caro. Voz doce. E um olhar que nunca chegava nos olhos. E eu vou falar com raiva agora, porque eu aguentei calada por tempo demais. Aquela moça me odiava sem eu ter feito nada para ela. Me odiava por eu existir. Me odiava porque eu lembrava ao meu filho quem ele era antes de vestir máscara. Me odiava porque eu não devia caber no mundo dela. E ela fazia isso do jeito mais covarde. Não era com grito. Era com detalhe. Uma frase atravessada. Um comentário que parecia brincadeira. Um elogio que vinha com espinho. Nossa, sogrinha, que coragem usar essa roupa. A senhora é tão autêntica. A senhora fala com tanta emoção, né? Que bonito. E meu filho, ao invés de cortar, ao invés de proteger, ao invés de dizer chega, ele ria. Um riso fraco. Um riso de quem quer agradar. Um riso de quem tem medo de perder. E naquela noite, dentro do carro, eu percebi que eu já tinha perdido um pouco dele. Eu respirei fundo. Eu olhei pela janela. Eu engoli a minha resposta. Porque eu não queria briga. Eu não queria virar assunto. Eu não queria dar para Luísa o prazer de me ver reagindo. Eu só queria passar por aquela noite como quem atravessa uma rua perigosa, olhando para os lados, rápido, sem chamar atenção, e chegando do outro lado inteira. Mas não se atravessa esse tipo de rua inteira. A casa do juiz Ferreira ficava numa área onde tudo parecia silencioso demais. Rua larga. Portões altos. Luz amarela perfeita. Árvores aparadas como se a natureza tivesse que pedir licença para existir. E eu pensei, com um nó na garganta, tem lugares que parecem lindos, mas te dizem sem palavras que você não pertence. O portão abriu sozinho. Sozinho. Como se a casa engolisse a gente. O carro avançou devagar. Eu vi jardim planejado. Eu vi pedra brilhando. Eu vi uma garagem que parecia de filme. E eu senti, sem nenhuma dúvida, que eu estava entrando num palco onde eu já tinha sido escalada para ser humilhada. Meu filho estacionou. Ele olhou no retrovisor, ajeitou a própria expressão, e antes de abrir a porta ele repetiu, como se fosse oração. Por favor, mãe, não me envergonhe. Eu queria responder. Eu queria dizer que quem envergonha um filho não é a mãe simples. É o filho que trai a própria mãe para ser aceito por gente vazia. Eu queria dizer que ele podia ter vergonha do mundo inteiro, menos de mim. Eu queria dizer tanta coisa. Mas eu olhei para ele e vi um menino assustado usando terno de homem. E isso doeu de um jeito diferente. Porque eu entendi que ele não era só cruel. Ele estava fraco. Ele estava preso. E Luísa sabia disso. Eu desci do carro. O ar estava frio. Eu senti o cheiro de grama molhada. Eu senti meus sapatos fazendo barulho num piso que parecia não aceitar barulho. E eu lembro de pensar numa coisa pequena, boba, mas verdadeira. Até o som do meu passo parecia errado ali. Luísa apareceu na porta como se estivesse esperando exatamente aquele momento. Ela não veio correndo. Ela não veio com naturalidade. Ela veio lenta, elegante, com aquele sorriso perfeito que nunca esquenta. Boa noite, sogrinha, ela disse. E logo depois, sem disfarçar, como se eu fosse uma criança que precisava de aviso, ela completou. Veio mesmo. E o meu filho riu. Riu orgulhoso. Como se ela tivesse feito uma piada boa. Claro que veio. Eu senti a raiva morder meu peito. E ao mesmo tempo, eu senti uma tristeza funda, porque eu vi ali, na minha frente, o meu filho se acostumando a me diminuir para não ser diminuído por ela. Luísa passou o braço no dele. Apertou. De um jeito que parecia carinho, mas era posse. E ela olhou para mim com aquele olhar que parecia dizer, se comporte, ou eu faço ele te odiar mais. Eu entrei. O cheiro dentro da casa me bateu de primeira. Incenso caro. Aquele cheiro que tenta ser calma, mas parece máscara. O chão brilhava tanto que eu via meu reflexo. E eu odeio dizer isso, mas eu me senti feia. Não feia de rosto.
feia de lugar, feia de inadequação, feia de estar onde não queriam que eu estivesse. Eu sentei na sala, na ponta do sofá, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Mãos entrelaçadas, postura ereta, sorriso pequeno. Eu virei uma versão silenciosa de mim mesma, porque era isso que esperavam. E enquanto eu esperava o juiz descer, eu comecei a lembrar de coisas que eu não queria lembrar. Eu lembrei de quando meu filho era criança e dormia agarrado no meu braço. Eu lembrei de quando ele chegava da escola e contava tudo. Eu lembrei de quando ele me chamava de mãe com um orgulho simples. Eu lembrei de quando ele dizia que eu era forte. E eu pensei, quando foi que ele começou a ter vergonha disso? Quando foi que meu filho aprendeu que força de verdade não vale nada perto de status? E foi aí que uma coisa estranha aconteceu. Eu olhei ao redor e vi um quadro grande numa parede lateral. Um quadro com uma foto antiga, um pouco amarelada, dessas fotos de cerimônia, com gente de terno e mulher de taier. Nada demais. Só que eu senti um arrepio, porque tinha alguma coisa naquela imagem que puxou minha memória por um segundo, como uma luz acendendo e apagando rápido demais. Eu não consegui pegar a lembrança. Eu só senti. E isso me deixou desconfortável. Como se eu já tivesse estado perto daquele mundo antes. Como se eu já tivesse visto aquele homem antes. Como se alguma parte da minha vida, que eu mantive guardada e esquecida, estivesse prestes a ser arrastada para fora. Eu respirei fundo. Eu pensei que era nervoso. Eu pensei que era imaginação. Eu pensei que era só o medo falando. Até que eu ouvi passos na escada. Passos firmes. Ritmados. Sem pressa. E eu soube, do jeito que a pele sabe antes do cérebro, que o juiz Ferreira estava descendo. E naquele exato momento, antes mesmo de eu ver o rosto dele, eu ouvi a voz do meu filho se ajeitando. A voz dele mudando. Ficando mais fina. Mais respeitosa. Mais desesperada. E eu senti uma coisa horrível. Eu senti que ele estava prestes a me entregar. Eu não sabia como. Eu não sabia quando. Mas eu senti. E eu terminei essa parte da minha história com a mesma certeza que eu tive naquela sala. Luísa não queria que eu passasse vergonha naquela casa. Luísa queria que eu fosse a vergonha naquela casa. E eu estava prestes a descobrir, do pior jeito, até onde um filho pode ir quando quer ser aceito por gente que não tem coração. Eu queria te dizer que eu entrei naquela casa com a cabeça erguida, como uma mulher que sabe o próprio valor. Mas isso seria mentira. Eu entrei tentando não incomodar o ar. Eu entrei tentando não fazer barulho. Eu entrei como quem pede desculpa por existir. E só de lembrar disso eu sinto raiva de mim mesma, porque eu não deveria ter me diminuído nem um centímetro. Mas entende uma coisa. Aquilo ali não era só uma casa bonita. Era um cenário montado para te fazer sentir pequena. O silêncio era tão limpo que parecia feito sob medida. O chão brilhava tanto que eu via o reflexo das minhas mãos tremendo. As paredes tinham quadros que não eram só decoração, eram recados. Retratos de vitórias. Certificados. Fotos com gente importante. Sorrisos ensaiados. Um tipo de imagem que grita, mesmo sem som. Aqui quem vale é quem tem nome, cargo e sobrenome. E eu, ali, com minha bolsa simples, minha roupa simples, minha história simples, era como uma mancha no tapete claro. Luísa flutuava pela casa como se já tivesse nascido naquele lugar. Eu vi ela ajustar um vaso sem precisar olhar. Eu vi ela tocar o braço do meu filho no momento exato, como se controlasse o ritmo do sangue dele. Eu vi ela sorrir para mim daquele jeito que parece carinho, mas na verdade é aviso. Ela me chamou de sogrinha de novo, com uma doçura falsa que me dava vontade de lavar a boca por dentro. E ela fez uma coisa que me irrita só de lembrar. Ela falou comigo alto o suficiente para todos ouvirem, mas baixo bastante para parecer que era entre nós. Espero que a senhora esteja confortável. E antes de eu responder, ela olhou para meu filho, não para mim, e completou. Ela parece nervosa. Como se eu fosse um objeto que ele precisava consertar. Meu filho riu de novo. Aquele riso fraco. Aquele riso de quem quer ser aceito. E eu pensei, com um aperto no peito, ele está rindo para não ser rejeitado. E está me oferecendo como moeda para comprar a aceitação. Eu me sentei na sala.
E eu fiquei observando a forma como Luísa fazia tudo parecer natural, quando na verdade era tudo calculado. Ela ofereceu água, mas não para mim primeiro. Ela ofereceu pro pai, mesmo ele ainda não ter descido. Ela ofereceu pro meu filho. Ela perguntou se ele estava bem. Ela ajeitou a gravata dele. Ela tirou um fiapo invisível do ombro dele. E só depois olhou para mim e perguntou, com aquele sorriso de canto: "A senhora quer alguma coisa?" Era como se a pergunta viesse com um lembrete escondido: "Você é o último item da lista." E eu fiquei ali, com as mãos entrelaçadas, como se eu precisasse segurar a mim mesma para não cair. Porque quando a gente sente que não pertence, o corpo reage. A respiração encurta. O coração aperta. A garganta fecha. E a raiva vira uma bola dentro do peito procurando saída. Eu não queria chorar. Eu não queria dar esse prazer. Eu não queria mostrar fraqueza na frente dela. Mas eu estava ferida por dentro e a ferida é uma coisa viva. Ela pulsa. O cheiro daquela casa me incomodava também. Não era só incenso caro. Era um cheiro que parecia tentar esconder alguma coisa. Como se até o perfume fosse uma máscara social. E foi ali, sentada naquele sofá, que eu vi de novo o quadro na parede. Eu não sei explicar direito, mas tinha alguma coisa naquela foto que puxava minha memória como se fosse um fio. Uma cerimônia. Gente sorrindo. Um homem mais jovem no meio. Um olhar duro. Um tipo de postura que eu reconhecia, mas não sabia de onde. Eu fiquei encarando aquilo por alguns segundos, tentando pescar o pensamento. Aí Luísa percebeu. Porque gente como ela percebe tudo que pode virar ameaça. Ela se colocou entre mim e o quadro, como quem ajeita algo por acaso, e disse: "Ah, essas fotos velhas. Meu pai gosta de lembrar das conquistas." Conquistas. Ela falou como se fosse uma palavra sagrada. Como se o mundo se dividisse entre quem conquista e quem serve. E naquele instante eu senti uma raiva diferente, uma raiva que não era só por mim. Era pelo meu filho também. Porque eu sabia que ele estava sendo engolido por aquela ideia de que valor se mede por status. Eu olhei para o meu filho. Ele estava de pé, um pouco afastado, com o corpo tenso. Ele não estava confortável. Ele parecia um aluno esperando a nota. E isso me partiu por dentro. Eu criei meu filho para ser homem. E ali eu vi um menino pedindo aprovação. E o pior é que Luísa gostava disso. Ela gostava de ter um homem que se dobra. Ela gostava de controlar o ritmo. Ela gostava de apertar e soltar, até ele confundir medo com amor. Eu vi isso no jeito que ela tocava nele. Era um toque que não acaricia. Era um toque que marca. E eu fiquei com mais raiva ainda quando lembrei do que ele tinha me dito no carro. Simples demais. Não me envergonhe. Como se eu fosse um risco para a carreira dele. Como se eu fosse uma pedra no caminho do futuro que ele queria construir. Mas sabe o que mais me doeu naquela sala? Foi perceber que, se eu levantasse e fosse embora, meu filho não iria comigo. Ele ia ficar. E isso é um tipo de dor que mãe nenhuma deveria sentir. É quando você entende que o amor do seu filho está sendo colocado numa balança e você está perdendo para uma pessoa que nem sabe amar. Eu ouvi de novo os passos na escada. Firmes. Sem pressa. Quase militares. E a sala mudou. A energia mudou. O ar mudou. Meu filho se endireitou. Luísa ajeitou o sorriso. Ela virou a mulher perfeita de novo. E eu senti meu estômago virar, porque era como se todo mundo ali estivesse se preparando para um espetáculo onde eu seria o papel ridículo. O juiz Ferreira apareceu no topo da escada. Alto. Postura dura. Olhar de quem não desperdiça palavras. Ele desceu olhando primeiro para o meu filho, depois para Luísa, e só então para mim. E eu juro que por um segundo o olhar dele demorou um pouco mais no meu rosto. Não foi curiosidade apenas. Foi outra coisa. Foi como se ele estivesse tentando encaixar uma peça antiga em algum lugar dentro da cabeça. Eu senti um arrepio frio. E antes que eu pudesse entender qualquer coisa, meu filho deu um passo à frente, como se estivesse ansioso para controlar a cena. E eu vi o que ele ia fazer. Eu vi no corpo dele. Eu vi no jeito que ele respirou. Ele ia me apresentar. E eu sabia que ele não ia me apresentar como mãe.
Ele ia me apresentar como problema. E antes que essa parte aconteça, eu preciso te dizer uma coisa, porque o que vem agora é a parte que separa quem assiste uma história por curiosidade e quem assiste porque sente a verdade doendo junto. Se você está aqui comigo até agora, se inscreve no Afonso Story. Não é pressão. É só que, quando você não se inscreve, você perde o final das histórias que te dão aquele choque de realidade. E essa aqui não é uma história bonitinha. Essa aqui é daquelas que abrem os olhos e deixam marca. Porque no segundo seguinte, meu filho abriu a boca. E eu ouvi ele dizer meu nome com um tom que não era amor. Era desprezo ensaiado. E eu senti o chão sumir antes mesmo da frase terminar. Eu vi o meu filho dar aquele passo à frente como quem entra num palco. O peito estufado, o queixo levantado, o olhar tentando parecer firme. Mas eu conheço meu filho. Eu conheço o tremor escondido na respiração dele. Eu conheço quando ele finge coragem e, por dentro, só quer ser aceito. E ali, naquela sala, ele não queria me apresentar. Ele queria me usar. Ele olhou para o juiz Ferreira como se olhasse para uma porta que precisava se abrir. E eu senti uma raiva tão viva que parecia queimar minha língua, porque eu já sabia o que vinha. Eu sabia antes da frase. Eu sabia pelo jeito que Luísa ficou imóvel, com a boca ligeiramente curvada, como quem já conhece o roteiro e está só esperando a melhor parte. Meu filho respirou fundo. E falou. Ele disse com todas as letras, alto, claro, para todo mundo ouvir. Juiz Ferreira, esta é minha mãe, a decepção da família. A decepção da família. Eu vou repetir porque dói e precisa doer do jeito certo para você entender. A decepção da família. Não foi minha mãe. Não foi Maristela. Não foi a mulher que me criou. Foi um rótulo. Uma placa pendurada no meu pescoço, como se eu fosse um erro ambulante. Naquele segundo, eu senti o meu corpo esfriar. Não foi vergonha. Vergonha é quando a gente fez algo errado. Eu não tinha feito nada. Aquilo foi humilhação. Foi abandono. Foi traição. Eu ouvi o silêncio cair na sala como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Eu não ouvi mais o relógio. Não ouvi mais nada. Eu só vi. Vi o sorriso de Luísa abrir um pouco mais, por dentro, mesmo que por fora ela fingisse elegância. Vi o brilho de vitória nos olhos dela. Vi que ela conseguiu. Ela conseguiu fazer meu filho me chamar de decepção. E eu queria gritar. Eu queria levantar e dizer que decepção é um filho que vende a própria mãe por aprovação. Eu queria dizer que decepção é um homem que chama amor de status. Eu queria dizer que, se alguém ali era simples demais, era a alma deles. Mas eu não disse nada. Eu fiquei em pé, imóvel, com a garganta fechada, porque existe uma dor que não te dá voz. Existe uma dor que te tira o ar. E então eu vi o juiz. Ele não riu. Ele não fez aquela cara de superioridade. Ele não olhou para mim como quem mede roupa, nem como quem mede classe social. Ele olhou como quem reconhece. E isso me assustou. Porque reconhecimento não era o que eu esperava naquela casa. Eu esperava desprezo. Eu esperava aquele olhar que a gente recebe quando entra num lugar onde só vale quem tem sobrenome forte. Mas ele olhou diferente. O juiz Ferreira arqueou a sobrancelha, deu um passo na minha direção, e eu senti o ar ficar mais denso. Luísa ainda sorria, achando que ele ia concordar com meu filho, achando que ele ia validar a humilhação. Só que ele fez o contrário. Ele estendeu a mão para mim. Devagar. Com respeito. E falou, com uma calma que atravessou a sala inteira, como se fosse ordem, como se fosse verdade. Meritíssima. É bom vê-la novamente. Meritíssima. Novamente. Eu não entendi nada. Eu não sou juíza. Eu nunca fui juíza. Eu sou professora. Eu fui professora a vida inteira. Eu dei aula em escola pública. Eu corrigi prova com dor nas costas. Eu fiz relatório com caneta barata. Eu segurei mão de criança chorando. Eu lidei com fome, com violência, com abandono, com tudo aquilo que muita gente finge que não existe. Meritíssima. De onde vinha aquilo? Mas o que me cortou de verdade não foi nem a palavra. Foi o efeito. Meu filho ficou branco. Branco de um jeito feio, doente, como se tivessem arrancado o chão debaixo dos pés dele. Eu vi a pupila dele dilatar.
Eu vi a mão dele tremer. Ele estava segurando uma taça de vinho. E a taça escapou. Caiu no chão e estourou em pedaços. O som do vidro quebrando ecoou pela sala como uma sentença. E eu não vou mentir. Uma parte de mim, pequena, ferida, cansada, sentiu algo que eu não queria sentir. Um alívio amargo. Porque naquele instante, pela primeira vez naquela noite, quem perdeu o controle não fui eu. Foi ele. Foi meu filho. O vinho se espalhou pelo mármore claro. Vermelho. Vivo. Como se a casa toda tivesse sangrado. E eu fiquei olhando aquilo, sem conseguir reagir, porque eu estava presa entre duas dores. A dor de ser chamada de decepção. E o choque de ser reconhecida por um juiz federal como se eu fosse alguém que ele respeita. Meu filho gaguejou. Eu vi a boca dele abrir e fechar sem som, como se ele estivesse tentando encontrar uma explicação para salvar a própria imagem. E eu queria olhar para ele com ódio, mas o que eu senti foi outra coisa. Eu senti pena. Pena de um homem que achou que podia subir pisando na própria mãe, em segundos, descobriu que o mundo não é controlado pelo teatro dele nem pela manipulação de Luísa. E Luísa? Luísa travou. O sorriso dela sumiu bem devagar, como maquiagem escorrendo. Ela olhou pro pai como quem pergunta sem falar: o que é isso? Ela olhou para mim como se eu tivesse escondido uma arma a vida inteira. E eu só conseguia pensar: eu conheço esse homem? Eu dei 2 passos para frente, sem perceber. Eu senti minha mão formigar. Eu olhei pro juiz e tentei puxar memória, qualquer memória. Porque ele falou novamente como quem tem certeza. E aí ele falou mais uma vez, como se quisesse deixar claro para a sala inteira que aquilo não era confusão. Era intencional. É uma honra revê-la. E pronto. A sala virou outra coisa. Não era mais um jantar. Era um julgamento. Só que, pela primeira vez, eu não estava no banco dos réus. Eu estava no centro de uma pergunta que ninguém esperava. Quem eu era de verdade? Meu filho finalmente conseguiu falar, com a voz falhando, como um menino apavorado. Como assim, novamente? Eu olhei para ele e senti a raiva voltar, porque agora ele queria respostas. Agora ele queria entender. Agora ele queria controle de novo. Mas quando ele me chamou de decepção, ele não quis entender nada. Ele só quis me reduzir. E eu pensei, com dor e fúria misturadas: agora você vai ouvir. Agora você vai encarar. Eu encarei o juiz Ferreira, ainda sem entender, e foi aí que ele disse a frase que fez meu estômago virar. A senhora salvou minha carreira, salvou minha família e salvou meu nome. Eu senti um arrepio subir da nuca até a cabeça. Eu não lembrava ainda, mas eu senti. Senti como se uma porta antiga estivesse abrindo dentro de mim. E se você chegou até aqui, faz uma coisa por você. Se inscreve no Afonso Story. Porque o que vem agora não é só uma reviravolta, é a parte que muda a forma como você enxerga mãe, filho, respeito e dignidade. E seria um desperdício enorme você parar bem no momento em que a verdade começa a aparecer. Eu fiquei em silêncio, com o coração batendo forte, olhando o vinho espalhado no chão, o vidro quebrado, o rosto pálido do meu filho, e a expressão dura de Luísa. E dentro de mim, uma certeza começou a nascer, lenta e pesada. Se aquele juiz me reconheceu, então existe um pedaço do meu passado que eu escondi até de mim mesma. E esse pedaço estava prestes a explodir bem no meio daquela família que me desprezou. A palavra meritíssima ficou girando na minha cabeça como uma pedra solta dentro de uma lata. Faz barulho, machuca, não deixa você pensar direito. E o pior era isso. Eu não conseguia entender. Eu não conseguia lembrar. Eu só via o meu filho pálido, a taça destruída no chão, o vinho se espalhando no mármore como se a casa inteira tivesse sido marcada por um erro que não tinha volta. E eu queria olhar para ele com ódio. Eu queria. Queria perguntar se ele estava satisfeito, se era isso que ele queria, me deixar no chão para parecer mais alto. Mas quando eu encarei aquele rosto, eu vi o que me revolta ainda mais. Eu vi medo. Medo de ser desmascarado. Medo de descobrir que ele tinha acabado de humilhar a única pessoa que não devia. Medo de perceber que o teatro que ele montou com a Luísa estava rachando na frente do homem que ele mais queria impressionar. E eu, naquele instante, senti a minha dor virar raiva de verdade. Uma raiva madura. Não aquela raiva que grita, mas a raiva que acorda. A raiva que olha e pensa:
Chega. Porque quando seu próprio filho te chama de decepção, você não volta a ser a mesma mulher. Você vira outra coisa. Você vira alguém que começa a enxergar sem filtro. O juiz Ferreira ficou de pé, firme, olhando primeiro para mim e depois para o meu filho, como se estivesse medindo a situação inteira com uma frieza inteligente. E então ele falou de novo, com aquela calma que não era gentileza. Era autoridade. Eu me lembro da senhora. E eu senti meu estômago apertar, porque ele não estava tentando me poupar. Ele estava confirmando. Ele estava dizendo: isso aqui é real. Isso aqui não é coincidência. Meu filho gaguejou. A voz dele saiu fraca, quebrada, ridícula. Mãe, você conhece ele. E eu quis responder com veneno. Quis dizer: agora você me chama de mãe, né? Agora que você está com medo. Agora que o chão caiu, você lembra que eu tenho nome. Mas eu não disse isso. Eu não disse porque eu ainda estava tentando puxar a memória, como se eu estivesse cavando dentro de mim. O juiz continuou, como quem abre uma gaveta antiga e despeja tudo em cima da mesa. Muitos anos atrás, eu não era juiz. Eu era um advogado jovem, arrogante, desses que acham que sabem tudo sobre justiça. E quando ele disse arrogante, eu senti um lampejo. Um homem mais novo. Uma sala. Uma tensão. Um caso que não era só papel. Um caso que tinha gente chorando. Minha cabeça começou a doer de leve, como se a lembrança estivesse empurrando por dentro. Ele deu um passo na minha direção, ainda com a mão estendida, esperando que eu apertasse. E eu apertei. Apertei com força, não por educação, mas porque naquele momento eu precisava segurar em alguma coisa. Eu estava prestes a perder um caso. Um caso delicado. Um caso que podia destruir a minha carreira antes mesmo de começar. E foi a senhora que entrou na sala e mudou tudo. Eu senti a sala girar um pouco. Não de tontura física. De choque. Luísa respirou mais alto. Eu ouvi. Ela estava incomodada. Ela estava irritada por não entender a vantagem que eu tinha ali, mesmo sem querer. Meu filho ficou parado, como um menino castigado. Ele olhava para mim como se estivesse tentando encontrar uma mentira no meu rosto. Como se a esperança dele fosse eu negar tudo, para ele não precisar engolir a própria vergonha. Mas eu não consegui negar porque, de repente, eu comecei a lembrar. Não tudo de uma vez. Primeiro foi a sensação. A sala de uma escola pública. O cheiro de papel. O barulho de ventilador fraco. Uma mãe tremendo na porta. Uma criança com os olhos baixos, como se já tivesse aprendido que ninguém acredita nela. E a minha mão segurando a dela. Eu lembrei. Eu lembrei do dia em que eu tive que escolher entre ficar quieta e proteger meu emprego, ou falar e proteger uma família inteira. E eu lembro da raiva que eu senti naquela época também. Raiva do sistema. Raiva da injustiça. Raiva de ver gente pobre sendo esmagada por gente que sabia se defender com papel e cargo. Eu lembro de eu escrevendo um relatório, linha por linha, com a mão tremendo, porque eu sabia que aquilo podia virar uma guerra. Eu lembro do medo e, ao mesmo tempo, daquela certeza dentro de mim que sempre me guiou. Se eu ficar calada, eu viro cúmplice. O juiz me olhou como se confirmasse que a lembrança tinha voltado. A senhora era a professora da criança envolvida. E o seu testemunho, o seu relatório, a sua coragem, inocentaram uma mãe injustamente acusada. A senhora salvou aquela mulher. E junto com ela, salvou minha credibilidade. Eu senti minhas mãos gelarem, porque agora eu lembrava do rosto do advogado jovem. Um homem que tentou parecer firme, mas estava perdido. Ele não sabia lidar com o peso humano do caso. Eu olhei para o juiz Ferreira e vi, de repente, aquele mesmo olhar, só que agora endurecido pela vida. E eu não vou mentir. Uma parte de mim sentiu orgulho. Não orgulho de vaidade. Orgulho de dignidade. Porque eu trabalhei a vida inteira sem medalha. Eu fiz o certo sem aplauso. Eu carreguei histórias pesadas sem contar para ninguém. E o meu filho nunca soube. Nunca perguntou. Nunca quis saber. Ele sempre achou que minha vida era pequena, só porque não tinha brilho social. E isso me queimou por dentro. Meu filho engoliu seco. Por que você nunca me contou isso? E aí eu senti a dor ficar mais amarga.
porque eu podia responder com raiva e machucar ele. Mas eu respondi com a verdade, que é pior ainda. Porque eu não fiz para ser aplaudida. Eu fiz porque era certo. E foi aí que o juiz disse uma frase que parecia um tapa, só que um tapa na alma do meu filho. É exatamente isso que a torna grande. Grande. Meu filho me chamou de decepção minutos antes. E agora um juiz federal me chamou de grande. Eu vi o rosto dele desmoronar por dentro. E eu senti duas coisas ao mesmo tempo. Uma satisfação amarga, porque ele precisava ouvir. E uma tristeza funda, porque nada disso precisava acontecer desse jeito, se ele tivesse me amado com o mínimo de coragem. Luísa não aguentou. Ela apertou o guardanapo com força, o maxilar travado, e soltou aquela frase com açúcar por cima e veneno por dentro. Que surpreendente o senhor dever tanto a uma professora pública. A sala ficou tensa. Meu filho olhou para ela sem saber o que fazer, perdido entre o medo do sogro e o medo de contrariar a esposa. E o juiz Ferreira, pela primeira vez naquela noite, deixou o tom ficar mais duro. Luísa. Só o nome, e ela parou. Respeite esta mulher. E eu vi claramente, o que ela sentiu naquele instante. Não foi vergonha. Foi ódio. Ódio de perder o controle. Ódio de ver o pai do lado errado do roteiro. Ódio de perceber que eu não era só a mãe simples que ela podia empurrar para fora da história. E eu soube, com uma certeza fria, que aquilo não ia acabar ali. Porque gente como Luísa não aceita perder. Gente assim não recua. Gente assim promete por dentro. E eu vi essa promessa no olho dela, brilhando como vidro quebrado. E foi exatamente nesse momento que o juiz virou o rosto para o meu filho e perguntou, com calma, como quem abre uma ferida sem anestesia: Você tem ideia do que acabou de fazer com sua mãe? Meu filho abriu a boca, mas não saiu som. E eu fiquei olhando para ele, esperando. Esperando ele finalmente encarar. Esperando ele finalmente sentir. Porque a vergonha que ele tentou colocar em mim estava voltando, só que agora, como justiça. Quando o juiz perguntou se meu filho tinha ideia do que tinha feito comigo, eu senti uma coisa estranha. Não foi alegria. Não foi vingança. Foi um silêncio dentro de mim, como se alguma parte antiga tivesse finalmente cansado de pedir respeito. Meu filho ficou parado, com a boca aberta e sem voz. E eu vi ali, bem na frente de todos, o que eu nunca quis admitir. Ele não estava com vergonha só porque tinha me humilhado. Ele estava com vergonha porque foi pego. Ele estava com vergonha porque a máscara caiu na frente do homem que ele queria impressionar. E isso me feriu mais do que a frase decepção da família. Porque uma coisa é o seu filho te machucar no impulso. Outra coisa é o seu filho te usar como escada. O juiz ficou me olhando, e eu percebi que ele estava tentando me proteger, mas também estava tentando educar meu filho. Como se fosse tarde demais, mas ainda assim necessário. Ele virou para mim e falou com serenidade, como se cada palavra fosse pesada e escolhida. Maristela, a senhora criou um homem. E ele precisa lembrar disso. Eu senti meu peito apertar. Eu criei um homem. Mas naquela sala, eu estava vendo um menino treinado para obedecer à esposa e agradar o sogro, mesmo que isso custasse a própria mãe. Luísa se mexeu na cadeira, inquieta. Ela estava incomodada porque o foco não era mais ela. E gente como ela não suporta perder o centro. Ela vive do centro. Ela se alimenta do centro. Ela tentou recuperar o controle com a arma que sempre funciona, a manipulação disfarçada de preocupação. Pai, eu só não quero que isso vire um clima ruim. Estamos em família. Família. Ela falou família como se eu fosse uma intrusa. Como se eu fosse um erro tolerado só por educação. E meu filho, covarde, respirou fundo e tentou ajudar ela. Luísa tem razão. Mãe, por favor, não leva a mal. Foi só um jeito de... De quê? De me reduzir. De me colocar no meu lugar. De avisar que eu não tinha direito de existir ali. Eu senti meu sangue subir. E eu juro que, por um segundo, eu quis levantar e ir embora. Eu quis deixar eles com aquela mesa perfeita e aquele perfume caro. Quis deixar eles com a própria frieza. Quis sair sem olhar para trás. Mas eu não consegui. Porque eu olhei pro meu filho.
E eu vi a mesma criança que eu busquei na escola quando ele ficou doente. Eu vi o menino que eu abracei quando o pai dele foi embora. Eu vi o adolescente que eu defendi quando alguém chamou ele de fraco. Eu vi a vida inteira passando num segundo. E eu fiquei com raiva dele. Mas também fiquei com raiva do que fizeram com ele. Porque meu filho não nasceu assim. Alguém ensinou ele a ter vergonha de mim. Alguém treinou ele a achar que amor é aprovação social. E essa alguém estava sentada ali, com a postura perfeita e o coração apodrecido por controle. O juiz Ferreira finalmente virou o rosto para Luísa com um olhar que eu nunca vou esquecer. Um olhar de pai decepcionado. Um olhar de homem cansado de proteger o erro. Luísa, você tem ideia do tipo de mulher que está sentada nessa sala? Luísa tentou sorrir, mas o sorriso morreu na boca. Claro, pai. Ela é a mãe do Renato. Não. Ele respondeu, cortando seco. Ela é a mulher que fez o que era certo quando ninguém queria se arriscar. Ela é a mulher que protegeu uma mãe injustiçada. Ela é a mulher que me mostrou, na prática, que justiça não mora só em tribunal. Meu filho engoliu seco. Ele queria desaparecer. E eu senti uma dor antiga crescendo, porque eu percebi que meu filho nunca me defendeu assim. Nunca falou de mim assim. Nunca me apresentou como digna. Ele me apresentou como decepção. E o pai da esposa dele estava me devolvendo um respeito que o meu próprio filho tinha arrancado. Eu respirei fundo, tentando me manter firme. Luísa inclinou o rosto, tentando usar o veneno com doçura. Pai, o senhor está exagerando. Ela fez o trabalho dela. Aí o juiz levantou a mão, e o gesto dele silenciou a sala inteira. Ela fez muito mais do que o trabalho dela. E você sabe disso. Você sabe porque eu contei. E mesmo assim você escolheu desprezar. Luísa ficou dura. Meu filho tentou interferir, desesperado. Juiz, por favor, a gente não precisa discutir. Precisa sim. O juiz respondeu, e a voz dele encheu o ambiente como uma porta batendo. Porque o que aconteceu aqui hoje não é pequeno. Isso é caráter. Caráter. A palavra caiu como pedra. Meu filho baixou a cabeça. E foi ali que eu senti a minha raiva virar coragem. Porque até então eu estava tentando ser discreta. Tentando não causar. Tentando não piorar. Tentando caber. Mas naquela hora eu entendi que eu não tinha que caber em lugar nenhum. Eu tinha que existir. Eu olhei pro meu filho. Olhei direto. Sem choro. Sem tremor. Você me chamou de decepção. Ele levantou o olhar, e eu vi o medo e a vergonha se misturarem. Mãe, eu... Não. Eu cortei. Você não vai explicar. Porque explicação não desfaz humilhação. Explicação não apaga o jeito que você me olhou como se eu fosse um peso. Luísa tentou interromper, com aquele tom fino. Olha, isso está ficando dramático. E eu senti vontade de rir, mas era um riso amargo, porque gente assim chama dor de drama quando a dor atrapalha o controle dela. Eu virei para ela. Você não vai me chamar de dramática na frente do meu filho depois de ensinar ele a ter vergonha de mim. Meu filho arregalou os olhos. Era a primeira vez que eu falava daquele jeito. Luísa ficou vermelha. Eu nunca ensinei nada. Ele é adulto. O juiz Ferreira respondeu antes de mim. Ele é adulto, sim. Mas você é manipuladora. E eu estou começando a enxergar isso tarde demais. A sala congelou. Luísa encarou o pai como se tivesse sido traída. Pai, o senhor está escolhendo ela? E o juiz respondeu com uma calma assustadora. Eu estou escolhendo a verdade. Meu coração bateu forte. Porque quando alguém escolhe a verdade, a mentira entra em pânico. E eu vi o pânico nascer no rosto de Luísa. Não como medo de perder o marido. Não como medo de ter feito o mal. Mas como medo de perder a narrativa. E nesse exato momento eu percebi que aquela noite não era o fim. Aquela noite era o começo da guerra. E se você está sentindo essa história apertar o peito, se você já viveu algo parecido, se você já viu alguém virar contra a própria mãe, se inscreve no Afonso Story agora. Porque o que vem a seguir é o tipo de virada que muita gente precisa ouvir antes de ser tarde. E eu te digo com sinceridade,
Você vai perder muito se sair justo no momento em que a verdade começa a cobrar seu preço. Meu filho respirou fundo, e eu vi que ele estava quebrando por dentro. Ele sussurrou, quase sem voz. Eu só queria impressionar. E eu respondi, com a garganta pegando fogo. E para isso você me diminuiu. Luísa apertou os lábios, e eu vi nos olhos dela uma promessa fria. Ela não ia aceitar. Ela não ia engolir. Ela ia reagir. E eu sabia, com uma certeza que doeu como corte, que a pior parte ainda estava por vir. A gente acha que quando a verdade aparece, as coisas melhoram. A gente acredita nessa mentira bonita, nessa ideia confortável de que, se todo mundo souber, então o certo vence. Mas a verdade nem sempre salva. Às vezes, ela só acende a fúria de quem vive de controle. Depois daquela noite, eu voltei para casa com um peso no peito que parecia um tijolo. Meu corpo estava cansado, mas minha mente não parava. Eu revi a sala, o vinho no chão, a taça quebrada, a mão do juiz estendida, a palavra meritíssima ecoando, e o rosto do meu filho. Aquele rosto de quem percebeu tarde demais que tinha atravessado uma linha que não tem volta. Eu queria dizer que eu dormi. Eu não dormi. Eu fiquei sentada na poltrona da sala, ouvindo o relógio bater, tic-tac, tic-tac, como se cada segundo fosse um aviso. E eu pensava em uma pergunta só. Até onde uma pessoa como Luísa vai quando perde a narrativa? Porque eu vi o olhar dela. Não era tristeza. Não era vergonha. Não era arrependimento. Era promessa. E promessa em olhos frios é o tipo de coisa que uma mulher da minha idade aprende a respeitar. Na manhã seguinte, começou do jeito mais covarde. Do jeito mais silencioso. Do jeito que dá para negar. O grupo de mensagens da família ficou mudo. Mudo como se eu tivesse morrido. Nem um bom dia. Nem um coração. Nem uma foto. Nem um convite. Nada. E essa é uma violência que poucos entendem. Porque não deixa marca no corpo. Mas deixa no lugar mais dolorido de todos. No sentimento de pertencimento. É como se dissessem, você não existe mais. Eu tentei respirar fundo e me convencer de que era só um dia difícil. Só um constrangimento. Só um ajuste natural depois de uma noite tensa. Mas eu estava errada. Luísa não é do tipo que precisa de tempo. Ela é do tipo que usa tempo como arma. No final da tarde, eu vi a postagem. Uma foto dela com meu filho e o pai, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não existisse. E a legenda era uma frase curta, bonita para quem lê rápido, venenosa para quem sabe interpretar. Família é quem te faz crescer, não quem te puxa para trás. Eu senti meu estômago afundar. Eu sabia que era para mim. Eu sabia porque eu conheço aquele tipo de mulher. Ela não ataca na cara. Ela ataca com plateia. Ela escreve para ferir e ainda finge que não foi para ninguém em específico. E sabe o que doeu mais? Meu filho não curtiu. E isso, por um segundo, me deu um fio de ar. Mas no mesmo dia, à noite, ele ligou. A voz dele estava diferente. Não estava quente. Não estava natural. Estava cuidadosa. Medida. Como se alguém estivesse do lado, ouvindo. Mãe, a Luísa está magoada. Magoada. Eu fechei os olhos. Magoada com o quê, meu filho? Ele respirou, e eu ouvi a culpa pingando na respiração dele. Ela disse que você a constrangeu. Que você fez meu sogro ficar contra ela. Eu senti o sangue esquentar no pescoço. Eu fiz ele ficar contra ela. Eu. Ele ficou em silêncio. E silêncio, quando vem de filho, é o pior tipo de acusação. Eu apertei o celular com força. E você acredita nisso? Ele demorou. E a demora dele foi como uma faca lenta. Mãe, eu não sei no que acreditar. Eu senti uma tontura, como se o chão abrisse um buraco. Eu não sei no que acreditar. Isso foi pior do que decepção. Porque decepção é um insulto. Mas eu não sei no que acreditar é dúvida. É você olhar para sua mãe e pensar se ela pode ser a vilã. É o seu filho permitir que a mulher dele plante uma pergunta suja na cabeça dele. E naquele momento eu entendi a estratégia dela com clareza total. Ela não precisava me expulsar na força. Ela só precisava me transformar em suspeita.
Porque, quando você vira suspeita, você perde o lugar. Você perde o abraço. Você perde o direito de ser mãe sem se explicar. Ele continuou, como se estivesse lendo um texto. Ela disse que você tem inveja. Eu quase ri, mas foi um riso seco, sem humor. Inveja do quê, meu filho? Ele respondeu, baixo. Da posição da família dela. Do respeito social. Da educação. Eu engoli seco. Respeito social. Eu, que passei a vida ensinando criança a ler. Eu, que aguentei pai bêbado gritando na porta da escola. Eu, que escrevi relatório para proteger aluno de agressão. Eu, que trabalhei doente porque não podia faltar. Eu, que voltei para casa com salário atrasado e ainda assim coloquei comida na mesa. E agora eu era acusada de invejar respeito social. Eu respirei fundo, tentando não explodir. Você me conhece. Ele não respondeu. E foi ali que eu senti uma coisa quebrar. Não no sentido de desistir. No sentido de acordar. Porque, até aquele instante, eu ainda estava tentando ser compreensiva. Eu ainda estava tentando entender que ele estava confuso. Eu ainda estava tentando proteger a imagem dele. Mas naquele segundo eu percebi que proteger demais também é abandonar a própria dignidade. E eu não ia mais fazer isso. No terceiro dia, o golpe veio mais direto, mais frio, mais calculado. Eu recebi uma mensagem do juiz Ferreira. E só de ver o nome dele, eu senti o peito apertar, como se meu corpo já soubesse que vinha coisa ruim. Ele foi educado, mas as palavras eram pesadas. Maristela, a Luísa pediu que eu conversasse com você. Eu fiquei paralisada. Pediu que ele conversasse comigo. Como se eu fosse uma criança. Como se eu fosse um problema para ser gerenciado. Ele continuou. Ela acha que talvez seja melhor você manter distância por um tempo. Para evitar conflitos. Manter distância. Eu li e reli. E eu senti a humilhação voltar com força. Porque ela não queria distância para evitar conflito. Ela queria distância para me apagar. E o que me destruiu de verdade foi perceber que ela usava o próprio pai como instrumento. Ela usava a posição dele como ameaça. Como se dissesse, eu tenho poder e você não tem nada. Eu respondi com a mão tremendo. Ela realmente disse isso. E a resposta dele veio depois, com um tom mais humano. Sim. E vou ser sincero. Estou começando a perceber comportamentos na minha filha que me preocupam. Meu coração apertou. Ele percebeu. Mas perceber não era suficiente. Porque eu sabia o que vinha a seguir. Quando uma pessoa como Luísa sente que perdeu um pedaço do controle, ela não recua. Ela dobra a aposta. Ela aumenta a crueldade. Ela tenta isolar. Ela tenta quebrar o vínculo. Ela tenta virar filho contra mãe até o filho achar que foi ideia dele. E eu senti isso, com a mesma certeza que me avisou naquela porta gigante da casa dele. Isso era só o começo. E eu vou te dizer mais. Se você chegou até aqui comigo, se você já sentiu essa dor de ser empurrada para fora da vida de alguém que você ama, se inscreve no Afonso Story. Porque as próximas partes não são leves, não são bonitas, mas são necessárias. E você vai perder muito se sair agora. Justo quando a manipulação deixa de ser sutil e vira ataque. Naquela mesma noite, meu celular tocou de novo. Era meu filho. E a voz dele já não era do meu filho. Era a voz de alguém que tinha sido treinado. Mãe, precisamos conversar. Meu estômago afundou. Claro, meu filho. Você quer vir almoçar amanhã? Ele fez uma pausa longa demais. Não. Prefiro que a senhora venha aqui em casa. Em casa. Na casa onde eu já estava sendo tratada como inconveniente. Eu desliguei e fiquei olhando para a parede, sem conseguir respirar direito. Porque eu sabia o que vinha. Quando uma mulher como Luísa marca uma conversa com limites, ela não quer paz. Ela quer submissão. E, dessa vez, ela ia tentar me colocar de joelhos. Eu fui. Eu queria dizer que eu não fui, que eu me respeitei, que eu bati o pé e protegi minha dignidade. Mas eu fui. Porque mãe, quando sente que o filho está escorregando para longe, vai atrás, mesmo que isso custe humilhação. Vai atrás porque ainda acredita que amor pode acordar alguém. E eu fui com o estômago embrulhado.
Eu fui com a sensação de que eu estava entrando num tribunal onde eu já tinha sido condenada antes de abrir a boca. O prédio deles era daqueles modernos, frios, com portaria bonita e gente que passa olhando por cima. Eu subi e, a cada andar, parecia que o ar ficava mais pesado. Quando a porta abriu, eu vi logo de cara. Luísa tinha montado um cenário. Cheiro caro no ambiente, flores arrumadas, almofadas perfeitamente alinhadas, a mesa posta como se fosse foto de revista. Tudo impecável. Só faltava uma coisa: lugar para mim. Não tinha cadeira separada me esperando. Não tinha copo. Não tinha um gesto simples de "você é bem-vinda". Era a casa dizendo sem palavras: "Você está aqui porque foi chamada, não porque pertence". Luísa apareceu com um sorriso perfeito. Sorriso de vitrine. "Sogrinha, que bom que veio". Eu respondi com educação, porque eu fui criada com educação, e educação não é fraqueza. Mas eu senti minha raiva rondando por dentro, como um animal preso. Meu filho estava no sofá, com o rosto carregado. E aquilo me doeu mais do que qualquer coisa, porque eu reconheci aquela expressão. Eu já vi aquela expressão nele quando era criança e tinha feito algo errado e alguém mandou ele pedir desculpas. Não era um olhar livre. Era um olhar guiado. Era alguém se preparando para repetir um texto. Ele respirou fundo, como se fosse difícil falar. "Mãe, a Luísa e eu conversamos, e achamos melhor estabelecer alguns limites". Limites. Eu ouvi a palavra e senti o peito travar. Limites é uma palavra bonita quando protege, mas é uma palavra cruel quando aprisiona. Limites. Eu repeti, tentando entender. "Que limites, meu filho?". Luísa cruzou as pernas com calma, como se aquilo fosse uma reunião de condomínio, como se eu fosse um problema administrativo. "É simples". Ela disse: "O meu pai tem uma reputação, uma imagem. E, sinceramente, a senhora não se encaixa tão bem quanto imagina". Eu senti como se alguém tivesse cuspido no meu rosto, só que com perfume. Eu não me encaixo. Eu olhei para o meu filho. Esperei ele reagir. Esperei um mínimo de defesa. Um mínimo. Ele abaixou o olhar. E aquilo foi um corte. Eu respirava, mas parecia que eu respirava por obrigação. Eu não estou tentando me encaixar em nada. Minha voz saiu baixa, firme. Eu só quero conviver em paz com meu filho. Luísa sorriu. Um sorriso afiado. E eu vi que ela gostava de me ver tentando me manter calma. Ela gostava de puxar o tapete devagar. "Então vamos deixar tudo claro para evitar mal-entendidos". Ela se levantou e pegou uma pasta. Uma pasta. Como quem traz provas. Como quem já tinha planejado tudo. Ela sentou de novo, abriu a pasta e tirou uma folha impressa. Eu senti minhas mãos suarem. Ela colocou o papel na mesa, bem no centro, como se fosse um decreto. Algumas regrinhas simples, sogrinha. Regrinhas. Eu me inclinei e li. Evitar falar alto. Evitar contar histórias do passado. Evitar opiniões não solicitadas. Evitar contato físico excessivo com o filho. Não comparecer sem convite. Não ir a jantares na casa do juiz. Não publicar fotos da família nas redes sociais. Não questionar decisões do casal. Não ligar fora dos horários permitidos. Não pedir ajuda financeira. Eu li tudo com uma calma que eu nem sabia que eu tinha. E, por dentro, eu estava pegando fogo. Aquilo não era limite. Aquilo era coleira. Aquilo era um manual para me reduzir. E o pior não era nem a lista. O pior era o meu filho ali, sentado, aceitando. Meu filho, que eu criei ensinando respeito, aceitando que alguém colocasse horários permitidos para a mãe dele. Eu levantei o olhar. Isso é uma lista de comportamento, para mim. Luísa respondeu como se estivesse explicando algo óbvio. É só para garantir harmonia. Harmonia. A palavra que gente controladora usa para chamar obediência. Eu olhei para o meu filho de novo. Você concorda com isso? Ele engoliu seco. É só para manter a paz. E ali, naquele instante, eu senti a raiva virar dor pura. Porque paz não se compra com humilhação.
Paz não se constrói com chantagem emocional. Então é assim que vocês querem me tratar. Eu falei, e minha voz saiu mais cansada do que eu queria. Luísa cruzou os braços. É assim que acreditamos que será melhor para todos. Para todos. Menos para mim. Eu vi a verdade inteira ali, limpa, brilhando. Ela tinha medo do vínculo que eu criei com o pai dela. Ela tinha medo do respeito que ele tinha por mim. Ela tinha medo de eu existir perto do poder dela. Então ela queria me apagar. E ela queria fazer isso usando meu próprio filho como mão. Meu filho tentou segurar minha mão. Um gesto pequeno, quase infantil. Eu puxei devagar. Eu não preciso disso. Eu disse. Eu não mereço isso. Luísa inclinou o corpo para frente, como quem guarda a melhor facada para o final. Ah, e mais uma coisa. Ela falou com voz doce. Seria melhor evitar roupas simples quando vier aqui. O meu pai acha que não combina com os eventos sociais da família. Meu coração deu um salto. Eu sabia. Eu sabia que o juiz não tinha dito isso. Eu sabia porque ele me chamou de meritíssima com respeito. Aquilo era ela usando o nome do pai como arma. Como se ela pudesse falar meu pai acha e eu tivesse que me dobrar. E meu filho ficou calado. Calado. Como se ele tivesse aceitado que eu era um problema estético. Como se eu tivesse que me vestir para merecer amor. Eu me levantei. Eu vou embora. Luísa arqueou a sobrancelha. Já. Mal chegou. Eu olhei para ela com uma calma que eu não reconheci em mim mesma. Eu acabei de perder algo. Eu disse. E isso cansa. Meu filho se levantou, desesperado. Mãe, espera. Não vai assim. Eu vi nos olhos dele um medo real. Medo de me perder. Mas ainda assim, ele não enfrentou ela. Ele ainda não tinha coragem. Luísa segurou o braço dele com firmeza, como quem segura propriedade. Deixa ela ir. Amor. Ela precisa de tempo. Tempo para aceitar a coleira. Tempo para abaixar a cabeça. Tempo para virar sombra. Eu saí. Quando a porta fechou atrás de mim, o corredor me engoliu num silêncio gelado. E eu senti um tremor passar pelas minhas pernas. Não de fraqueza. De choque. E foi aí que uma voz me chamou. Uma vizinha, uma mulher que eu nunca tinha visto, me olhou rápido para os lados e falou baixo, como quem tem medo de ser ouvida. Senhora, fique atenta. Eu parei. O que foi? Ela mordeu o lábio. A Luísa fala muito mal da senhora pelos corredores. A voz dela tremeu. E hoje cedo eu ouvi ela dizendo que ia fazer seu filho se voltar completamente contra você. Meu corpo gelou. Ela disse que não vai descansar. A mulher continuou, até a senhora ser um peso morto na vida dele. Peso morto. Eu senti meu coração afundar. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, meu telefone vibrou. Era meu filho. Eu atendi. E do outro lado, eu ouvi gritos. Você sempre estraga tudo. A voz dele estava quebrada, mas agressiva, como se alguém tivesse colocado fogo dentro dele. Você não consegue aceitar o que eu quero. Eu parei no meio da rua. As pessoas passavam e eu não via ninguém. Meu filho, o que aconteceu? Ele não me deixou falar. Eu preciso que você faça um esforço. A Luísa está certa. Você precisa entender o seu lugar. Meu lugar. Meu lugar no coração do meu próprio filho reduzido a um canto pequeno, com regras e horários. E então ele disse a frase que atravessou minha alma com uma lâmina fria. Se continuar assim, eu vou me afastar de você. Eu senti o mundo girar. E eu soube, naquele instante, que Luísa não estava só brincando de me humilhar. Ela estava declarando guerra. Eu desliguei o telefone e fiquei parada no meio da rua como se eu tivesse virado pedra. Eu vou me afastar de você. Meu filho disse isso. Meu filho. E tem uma dor que não é grito. É vazio. É como se o peito abrisse e o ar entrasse cortando por dentro. As pessoas passavam por mim, carros buzinavam, alguém ria do outro lado da calçada, e eu só conseguia ouvir a frase repetindo como um martelo. Eu vou me afastar de você. Eu senti vergonha, não por mim. Por ele.
Por ver meu filho virando instrumento. Por ver o meu menino, que eu ensinei a respeitar, ameaçando a própria mãe como se eu fosse um problema. Eu caminhei até em casa com passos trôpegos. Entrei, fechei a porta devagar e encostei as costas nela, como se aquilo fosse me segurar em pé. Minha mão tremia tanto que eu mal consegui soltar a chave. Eu fui até a cozinha, sentei, coloquei as duas mãos na mesa e fiquei olhando pro nada. E eu juro que eu tentei. Eu tentei ser racional. Eu tentei pensar. Ele está nervoso. Ele está confuso. Ele não é assim. Mas sabe o que é o pior? Ele estava virando assim. Porque manipulação não chega com placa. Ela chega com voz doce. Ela chega com é pro seu bem. Ela chega com limites. E quando você percebe, você já está pedindo desculpa por existir. Meu celular vibrou de novo. Número desconhecido. Eu quase não atendi. Minha alma já estava machucada demais para receber mais nada. Mas eu atendi. É a senhora Maristela Duarte. A voz era masculina, firme, nervosa. Sim, quem fala? Sou o porteiro do edifício da sua nora. Meu coração apertou. Sim, eu estive aí hoje. Houve um silêncio pesado do outro lado, daqueles que fazem a gente prender a respiração sem querer. E então ele disse, de uma forma que mudou a minha tarde e a minha vida: a senhora precisa vir para cá imediatamente. Meu corpo levantou antes da minha mente. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Houve um incidente no elevador. Foi com seu filho. Meu coração parou. Eu senti uma coisa gelada subir da barriga para a garganta. Meu filho está bem. Ele está consciente, mas precisa da senhora agora. Eu nem pensei. Peguei bolsa, chave, celular, e saí. E enquanto eu descia as escadas do meu prédio, eu senti um ódio nascer com uma força assustadora. Um ódio que vinha de um lugar que eu conheço bem. O lugar onde mães viram animais quando o filho corre risco. O táxi demorou. Cada semáforo parecia me insultar. Eu olhava pela janela e parecia que tudo estava se movendo devagar demais pro tamanho do meu medo. Quando eu cheguei, o porteiro estava na portaria, pálido. Ele fez sinal com a mão para eu entrar. Ele está na sala do condomínio. Eu corri. E quando eu vi meu filho, eu senti o mundo quebrar. Ele estava sentado no chão, encostado na parede, com as mãos no rosto. A testa dele tinha um corte pequeno, e havia sangue seco perto da sobrancelha. Meu filho. Com sangue. Com o corpo encolhido. Com a alma esmagada. Eu corri até ele. Meu filho. Eu toquei no rosto dele, e ele se encolheu como se meu toque queimasse. Não encosta em mim. Ele gritou. A voz dele saiu rasgada, desesperada, como se ele estivesse com vergonha até de ser socorrido. Renato, o que aconteceu? Quem fez isso com você? E antes dele responder, o porteiro falou, baixinho, como quem tem medo de falar o nome do problema. A esposa dele, senhora. Eu senti meu estômago virar. Luísa. Meu filho começou a chorar. Chorar como criança. E ver um homem adulto chorando assim não é bonito. Não é dramático. É destruidor. É a prova viva de que alguma coisa foi quebrada lá dentro. Ela me empurrou no elevador, ele disse, tentando respirar. Disse que eu desrespeitei ela. Disse que eu estava escolhendo o lado errado. Meu sangue ferveu. Ela te empurrou. Ele hesitou. E o silêncio dele respondeu mais do que qualquer palavra. Eu me abaixei e encostei na parede do lado dele. Isso não foi a primeira vez. Ele chorou mais forte. O choro dele virou confissão. Ela sempre foi explosiva. Mas eu achava que era culpa minha. Ela dizia que eu provocava. Que eu era fraco. Que eu merecia. Eu senti uma raiva tão grande que eu tive que respirar fundo para não gritar ali mesmo. Porque aquilo não era só uma briga. Aquilo era abuso. Aquilo era alguém quebrando meu filho por dentro enquanto sorria por fora. E sabe o que dói mais? Meu filho ainda tentava defender ela. Ele ainda queria acreditar que amor machuca. Ele ainda estava preso naquele laço doente.
Hoje ela me deu um empurrão tão forte que eu bati a cabeça na parede do elevador. Eu olhei para a testa dele e senti vontade de chorar. Mas eu não chorei. Não ali. Eu senti o tipo de fúria que segura a lágrima e vira decisão. Ela foi embora. Foi. O porteiro respondeu. Saiu gritando. Disse que não precisava disso. Foi pro carro. Disse que não quer ver ele tão cedo. Meu filho tremia. Eu sou um fracasso, mãe. Eu segurei o rosto dele com as duas mãos. Você não é fracasso. Você é vítima. Ele fechou os olhos, como se essa palavra doesse. E antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a porta da sala abriu. E quando eu vi quem era, eu senti o ar faltar de um jeito diferente. O juiz Ferreira. O pai dela. Ele entrou com o rosto fechado, a postura dura, o olhar brilhando de uma ira contida que eu nunca tinha visto antes. Quando ele viu Renato no chão, ele estremeceu. Meu Deus! Ele se ajoelhou imediatamente. Renato, você está bem? Fale comigo. Meu filho levantou os olhos, destruído. Ela me empurrou, seu Ferreira. Eu bati a cabeça. Eu vi o juiz fechar os olhos por um segundo, como se estivesse engolindo um veneno antigo. E quando ele se levantou, eu soube. Algo mudou. A voz dele saiu gelada, sem tremor, sem desculpa. Isso passou de qualquer limite. E eu, ali, sentada no chão com meu filho encostado em mim, senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Eu senti que, pela primeira vez, eu não estava sozinha contra Luísa. O juiz andou até a janela, respirou fundo, e quando se virou, ele estava decidido. Eu vou atrás dela. Meu filho agarrou o braço dele, desesperado. Não. Não faz isso. Ela fica pior quando é confrontada. O juiz olhou direto nos olhos dele. Ela já está pior, Renato. Ela cruzou um limite perigoso. Ele se virou para mim. Maristela, eu sinto muito. E eu vi, naquele pedido de desculpa, algo raro em homens poderosos. Culpa real. Eu devia ter visto os sinais antes. Eu respirei fundo. A culpa não é sua. Ela aprendeu a manipular emoções. Isso não nasce do nada. Ele assentiu, com os olhos duros. Eu vou trazê-la de volta. E desta vez eu não vou proteger os erros dela. Ele saiu. E o silêncio voltou para a sala. Meu filho respirava com dificuldade. Mãe, e se ela nunca me perdoar? Eu olhei para ele, com raiva e dor misturadas. Você está com medo de perder a mulher que quase te matou por dentro. Ele baixou a cabeça, tremendo. E eu segurei a mão dele com firmeza. Escuta bem. A partir de agora, você não enfrenta isso sozinho. E se você está me ouvindo até aqui, se você está sentindo essa história crescer como um incêndio, se inscreve no Afonso História agora. Porque o que vem a seguir é o ponto em que a máscara cai de vez e a verdade explode. E você vai perder muito se sair no exato momento em que a justiça começa a bater na porta. Eu achava que, depois de ver meu filho no chão com a testa machucada, nada mais conseguiria me chocar. Eu estava errada. Porque o pior não é quando a dor aparece na pele. O pior é quando a dor aparece no caráter. Quando você descobre, com clareza brutal, que alguém estava planejando te apagar, e que o seu filho quase virou cúmplice disso sem perceber. Eu fiquei ali, sentada com Renato encostado em mim, sentindo o peso do corpo dele e o peso da culpa dele. Ele tremia como quem passa frio por dentro. Eu alisava o cabelo dele com a mesma mão que eu usei quando ele tinha 5 anos e acordava de pesadelo. Só que agora o pesadelo era real. E tinha nome. Luísa. Renato respirava em soluços. Ela não quis fazer isso, mãe. Eu fechei os olhos por um segundo, sentindo a raiva subir como febre. Meu filho, para. Ele tentou insistir, como alguém viciado numa mentira. Ela só estava nervosa. Ela me ama. Eu abri os olhos e olhei para ele com firmeza. Firmeza de mãe. Firmeza de mulher velha que já viu gente boa ser destruída por gente ruim. Quem ama não empurra. Quem ama não humilha. Quem ama não ameaça te tirar da sua mãe. Ele engoliu seco. E foi aí que eu vi. Eu vi o Renato acordando aos poucos, não por coragem,
mas por exaustão. Ele estava cansado de viver pedindo desculpa por existir. A porta da sala abriu de novo. E eu senti o ar mudar. O juiz Ferreira voltou. Só que ele não voltou com aquele controle frio de autoridade de sempre. Ele voltou com uma tensão diferente, uma tensão de pai ferido e homem decidido. Atrás dele vinha Luísa. E eu juro mesmo, eu nunca vou esquecer o rosto dela naquele momento. Os olhos vermelhos, o cabelo desalinhado, a expressão de alguém que perdeu o comando e transformou a perda em ódio. Não era tristeza. Era fúria. Ela entrou como se a sala fosse dela. Como se as pessoas ali fossem móveis. Renato tentou se levantar. Luísa, amor, por favor. Ela passou por ele como se ele fosse nada. Veio direto para mim e parou perto demais. Perto o suficiente para eu sentir o perfume forte, o calor da respiração, a ameaça sem palavra. Ela falou baixo, baixa demais. E essa é a voz mais perigosa. A voz que não precisa gritar porque já acredita que tem poder. Eu avisei que você ia pagar. Você não devia ter ido naquele jantar. Meu estômago revirou. Eu senti vontade de responder com a mesma crueldade, com a mesma lâmina. Mas eu respirei. E eu percebi uma coisa. Luísa se alimentava da minha reação. Ela queria me tirar do eixo para me chamar de louca depois. Então eu olhei nos olhos dela e falei com calma. Eu não fiz nada contra você. Ela sorriu torto, como se calma fosse provocação. Fez sim. Você mexeu com o meu pai. Você fez ele ficar do seu lado. Agora você quer destruir meu casamento. Eu senti a raiva subir, mas eu não levantei a voz. Quem está destruindo meu filho é você. Foi como se eu tivesse jogado sal em ferida. O juiz deu um passo à frente. Luísa, chega. Ela virou para ele com desprezo, e eu vi ali uma coisa horrível. Eu vi uma filha sem respeito, uma filha que aprendeu a usar a posição do pai como escudo, mas não aprendeu a honrar o homem que ele é. Chega, pai. Você está defendendo ela. Uma professora aposentada, pobre, simples, sem classe. Eu senti cada palavra bater como tapa. Mas o juiz não vacilou. Estou defendendo quem merece ser defendida. Luísa ficou paralisada por um segundo. O cérebro dela tentou recalcular a situação. Quando percebeu que não tinha mais o pai na mão, ela tentou o plano de sempre. Ela virou para Renato. Renato, amor, você não vai deixar ele fazer isso, vai. Eu vi o meu filho hesitar. E aquela hesitação me atravessou. Por que o abuso faz isso? Ele cria um reflexo. Ele ensina a pessoa a ter medo da reação do agressor. Renato respirou, e eu vi lágrimas acumulando. Ele olhou para mim. E naquele olhar eu senti algo raro. Ele me viu. Não como a decepção. Não como simples demais. Ele me viu como mãe. Como a mulher que nunca soltou a mão dele, nem quando ele me empurrou com palavras. E ele falou, com a voz tremendo. Você machucou minha mãe. Você me machucou. E você não sente nada. Luísa regalou os olhos. A máscara dela trincou. Ela tentou se aproximar dele, doce de repente, como quem muda de personagem. Eu fiz isso porque eu te amo. Renato gritou. Isso não é amor. E eu senti o chão da sala mudar, como se algo finalmente tivesse quebrado dentro dele. Ele respirou e disse a frase que eu achei que nunca ouviria. Eu acho que precisamos de um tempo. Silêncio. Um silêncio pesado, cruel, definitivo. Luísa ficou imóvel. O rosto dela perdeu a cor. A mente dela correu, desesperada, procurando o botão que controla as pessoas. E como não achou, ela explodiu. Você vai me abandonar por causa dela. Por causa desse lixo. Ela apontou para mim. E naquele instante eu senti algo subir em mim que eu não sentia há anos. Dignidade em pé. Eu não chorei. Eu não implorei. Eu não me expliquei. Eu só fiquei reta. E eu vi nos olhos dela um pânico novo. Porque ela estava acostumada a me ver pequena. E agora eu não era mais pequena. Ela gritou de novo, mais alto, mais descontrolada. Você não sabe com quem está mexendo.
Eu vou acabar com vocês dois. O juiz deu mais um passo. Luísa, pare agora. Ela empurrou o próprio pai. Empurrou. E saiu batendo a porta com tanta força que a madeira vibrou. Renato desabou no sofá, respirando como se tivesse corrido quilômetros. Eu fui até ele devagar e toquei na mão dele. Meu filho. Ele me olhou, os olhos cheios de vergonha. Eu fui cruel com você. Eu senti a dor virar um nó, mas eu não deixei isso virar discurso bonito. Foi. Eu falei a verdade. E doeu. Doeu muito. Ele chorou. E eu fiquei ali, segurando o choro também, porque eu sabia que ainda não tinha acabado. Eu sabia. Luísa não aceita perder. O juiz sentou com a mão no rosto, cansado e firme ao mesmo tempo. Maristela, agora começou. E eu respondi com a voz que vinha do fundo da minha história, não do meu medo. Então eu vou terminar. Porque eu não criei meu filho para ser prisioneiro. E eu não envelheci para virar sombra. E é aqui que eu te digo uma coisa, com o peito aberto. Se você chegou até esse ponto, você já entendeu que essa história não é só sobre uma nora cruel. É sobre manipulação, culpa e gente que tenta te apagar por orgulho. Se inscreve no Afonso História agora, porque as próximas histórias vão te ensinar a reconhecer sinais, proteger sua dignidade e não perder quem você ama por causa de controle. E se você não se inscrever, você vai perder exatamente o tipo de história que te dá força quando a vida tenta te dobrar.